Olá! Nesse trabalho da Universidade Federal do ABC para a disciplina de Neurociência da Cognição Musical, abordaremos o tema Piano Enhanced Memory for Vocal Melody but Not Piano Melody, apresentado por Stephanie Mello e Laiane Azevedo. O que torna uma melodia memorável? O ritmo, estilos musicais, letras, timbres? Depois de ouvir uma melodia inicialmente desconhecida cantada, uma criança de 7 anos reconhece versões vocais mais prontamente do que versões instrumentais. Por quê? No presente estudo, avaliamos a memória para melodias apresentadas em timbres vocais, piano, banjo e marimba, como em pesquisas anteriores, tá? Mas com foco em comparações entre não músicos e músicos, especialmente pianistas e músicos com ouvido absoluto. Nesse trabalho, será avaliada uma hipótese comparativa entre músicos e não músicos quanto à memória musical vocal, quando comparado com a memória musical instrumental. Também será avaliada a possibilidade do ouvido absoluto envolver uma memória excepcional para tons isolados, influenciando a memória musical. Para aplicar esse experimento, foram recrutados 38 músicos e 20 não músicos, que estão pareados por idade. Os não músicos tinham menos de 2 anos de treinamento, quanto aos músicos que eram ativos, principalmente instrumentos como piano. Com isso foram tocadas 48 melodias folclóricas britânicas ou irlandesas executadas por músicos amadores. Cada melodia foi gravada em 4 timbres diferentes: voz, piano, banjo e marimba. Os participantes foram testados individualmente em uma sala silenciosa com a presença de técnicos. Com isso, os participantes ouviram uma melodia que eles chamaram de velhas e novas. Para cada participante, as 48 melodias foram atribuídas aleatoriamente em 4 timbres diferentes. Na primeira fase, os participantes ouviram 24 melodias velhas, avaliando sua preferência por cada melodia em escala de 5 pontos. 1 para não gosto, até 5 para gosto. Teve um intervalo de 5 a 10 minutos e veio a segunda fase. Os participantes ouviram 48 melodias, 24 velhas e 24 novas, e avaliaram como velhas ou novas de 1 a 6, 1 para extremamente nova e 6 para extremamente velha. Com isso, os músicos poderão concluir e avaliar o teste de AP, de ouvido absoluto. Olá, pessoal. Aqui é a Laiane. Vamos falar sobre os resultados. No teste de ouvido absoluto, os músicos se autodeclararam com ou sem ouvido absoluto. Cada um deles recebeu 4 pontuações, referentes aos 4 timbres diferentes. Os erros de semitom foram considerados acertos. Os músicos AP precisavam atingir pontuação acima de 19 e os não AP abaixo de 17. A pontuação média para cada grupo foi 20,49 para músicos AP e 7,86 para músicos não AP, sendo que houve maior dificuldade para nomear as notas em timbres vocais, mesmo para os músicos AP. No teste de reconhecimento de melodia, os participantes fizeram uma classificação para cada melodia ouvida. Definitivamente nova, ainda não ouviu aquela melodia, ou 6 definitivamente velha, já ouviu aquela melodia na fase de exposição. Cada um dos participantes recebeu 8 pontuações para melodias velhas e novas em 4 timbres diferentes. Em melodias velhas, tanto músicos como não músicos tiveram pontuações acima do ponto médio da classificação, ou seja, foram assertivos, julgando que era melodia velha. Em melodias novas, os músicos e não músicos tiveram pontuações abaixo do ponto médio de classificação, ou seja, chegaram perto no julgamento de ser uma nova melodia. Porém, os músicos foram mais assertivos no julgamento de melodias novas. A partir desses dados, foi realizado o teste de correlação. Foi encontrada interação bidirecional entre exposição e timbre. A exposição foi significativamente maior para o timbre vocal. Podemos notar no gráfico que melodia velha em timbre vocal teve maior pontuação, mas não houve diferença significativa entre os timbres instrumentais. Também houve interação bidirecional entre exposição e musicalidade. Ambos foram capazes de diferenciar melodias velhas e novas,
Mas, como dito anteriormente, a pontuação dos músicos superou a dos não músicos, constatando que eles foram mais assertivos. Além disso, ao comparar o reconhecimento de melodias entre pianistas e não pianistas, esperava-se que os pianistas tivessem mais facilidade para reconhecer melodias em piano. Porém, sua classificação não foi tão diferente em comparação aos não pianistas. Também podemos notar que as diferenças entre músicos AP e não AP e músicos amadores e profissionais também não caracterizam vantagens significativas, e o perfil de reconhecimento entre timbre vocal e timbres instrumentais acaba sendo bastante parecido em todos os casos. Em relação à preferência para cada diferente timbre, esperava-se que a preferência pudesse favorecer o reconhecimento. Então, os participantes classificaram cada melodia ouvida entre não gosto e 5, gosto. Foi constatado que todos os participantes gostavam menos das melodias vocais, porém, reconheceram as melodias vocais com mais facilidade. Pode-se concluir que a memória é melhor para reconhecimento de melodias vocais do que instrumentais, e nesse caso o reconhecimento é semelhante entre músicos e não músicos. Talvez isso possa ser justificado considerando que a voz é um timbre único, não é basicamente musical, mas antes um sinal biológico. Pianistas não apresentaram vantagens sobre não pianistas. Músicos AP também não apresentaram vantagens significativas, mas em geral identificam melhor tons de piano e sinusoidais do que vocais. E por fim, a memória de longo prazo é melhor em músicos.